Julgamento da trama golpista entra no quarto dia com leitura de voto de Luiz Fux. E você vai ver ainda. Casa Branca ameaça usar força econômica e militar contra o Brasil. E ainda, violação de território. Polônia e OTAN acionam caças e abatem drones russos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques deste dia 10 de setembro. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de planejar um golpe de Estado continua nesta quarta-feira, com o voto dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e Flávio Dino votaram pela condenação dos réus por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Ao longo de 5 horas, Moraes afirmou que não há dúvida sobre a tentativa de golpe e indicou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa. Durante a apresentação de seu voto, o ministro Alexandre de Moraes tratou de uma série de temas jurídicos levantados ao longo do processo sobre a trama golpista. Moraes também votou pela validação da delação de Mauro Cid, que firmou acordo com os investigadores em 2023. A colaboração de Cid foi atacada pelas defesas nas sustentações da semana passada. Os entendimentos do ministro divergem das estratégias de defesa aplicadas para tentar buscar a absolvição ou a redução da pena em caso de condenação. Moraes afirmou que a organização criminosa realizou atos para a ruptura da democracia. Do dia 30 ao dia 9 de novembro, o grupo criminoso, a organização criminosa, em virtude da derrota nas eleições, a organização criminosa incita pelas redes sociais, utilizando o seu modus operandi tradicional, milhares de pessoas, incita e financia para obstruir as rodovias. Essa obstrução ocorre no dia 31 de outubro. No dia 9, onde veio o relatório das Forças Armadas, mas a organização criminosa agora voltava a tentar anular as eleições, impedir a sequência do pleito, não só a partir da divulgação, mas com diplomação, com posse, e não poderia, por óbvio, aceitar que no dia 9 de novembro as próprias Forças Armadas atestassem a lisura das eleições. Então, o que foi feito? O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas, que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. O relatório é claro, mas por determinação do líder da organização criminosa, para manter não só a obstrução, que já começava a ser retirada e já tinha sido retirada, mas os acampamentos ilegais na frente dos comandos dos quartéis de exército, precisava manter o discurso de que houve fraude nas eleições. Então, o que diz? Não a comissão que fez o relatório, o que diz o réu Paulo Sérgio? Olha, a equipe de técnicos militares de fiscalização, ela não achou nada. Mas não dá para dizer que, de repente, possa achar alguma coisa. Vergonhosa a conduta. Seria só vergonhosa se não fosse criminosa, em unidade de desígnios com toda a organização criminosa, para manter o discurso de fraude às eleições, para manter o discurso que o presidente e vice-presidentes eleitos não tomariam posse
não subiriam a rampa. Aqui fica claro o alinhamento entre Jair Bolsonaro e, novamente, claro o alinhamento entre Jair Bolsonaro e Paulo Sérgio de Oliveira. Flávio Dino acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes e acatou na totalidade a acusação da PGR. 2-0 pela condenação. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado, foi suspenso nesta terça-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, votar pela condenação do militar da reserva. Ao todo, 5 juízes da primeira turma do STF vão decidir pela culpabilidade ou inocência do líder de extrema-direita. É necessária uma maioria simples de 3 votos para a condenação. Só então terão início as deliberações sobre a pena. Há ainda a possibilidade de recurso. Dino aceitou totalmente a denúncia da trama golpista apresentada pela Procuradoria-Geral da República e condenou o antigo capitão do Exército e os outros 7 réus. Seguindo a linha do voto anterior do juiz Alexandre de Moraes, relator do caso, o ex-governador do Maranhão destacou que não se cuidou de mera cogitação, mas houve atos executórios para a realização da tentativa golpista. Em seu voto, Dino adiantou que vai propor penas maiores para Bolsonaro e para o general Braga Neto por entender que eles tiveram a participação de liderança. Ao falar sobre as movimentações do Legislativo para um projeto de anistia, o magistrado considerou que os crimes imputados ao ex-presidente e demais réus não podem ser anistiados. Crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional por emenda pode suprimir. Dino ainda acrescentou que agressões e ameaças de governos estrangeiros não influenciam no julgamento e são fatores extra-autos. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. E nesta quarta-feira, dando sequência ao julgamento, o ministro Luiz Fux abriu divergência, discordando dos votos de seus colegas Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Para o terceiro ministro a votar, o julgamento deveria descer à primeira instância da Justiça. Em seu voto nesta quarta-feira no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus, o ministro Luiz Fux abriu divergência em relação aos colegas Moraes e Dino já nas chamadas preliminares. Ele alegou incompetência para julgar a ação penal sobre golpe de Estado e outros crimes. Para ele, o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse processo. Segundo Fux, a regra em nosso sistema é o julgamento pelos juízes de primeiro grau. Ele ainda acrescentou que somente seria caso de julgamento pelo STF caso houvesse autoridades com a chamada prerrogativa de foro, o que, segundo ele, não é o caso. Com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. E em meio ao julgamento no STF, a porta-voz da Casa Branca assegurou que Donald Trump não teme usar o poder econômico e militar contra o Brasil. O Itamaraty reagiu e condenou a fala. O governo brasileiro condenou as ameaças de uso da força contra o país, depois que a Casa Branca assegurou que Donald Trump não teme usar o poder econômico e militar em meio ao julgamento de seu aliado Jair Bolsonaro. O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia, afirmou em nota o Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty destacou na nota que o governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais.
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira que Trump não teme usar o poder econômico e militar para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. A afirmação da porta-voz foi feita ao ser perguntada sobre a possibilidade de novas medidas contra o Brasil após as tarifas e sanções impostas em represália pelo julgamento de Bolsonaro. E olha, uma juíza dos Estados Unidos bloqueou temporariamente a tentativa do presidente Donald Trump de destituir a diretora do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Lisa Cook, aliás, contestou a ação do magnata na justiça. O presidente vem pedindo há meses que o Fed corte drasticamente as taxas de juros para impulsionar os empréstimos e os gastos do consumidor. A saída de Cook, que expressou apoio à manutenção das taxas inalteradas, permitiria que ele a substituísse por alguém mais alinhado com suas ideias. E a Polônia informou nesta quarta-feira que derrubou drones russos com a ajuda da OTAN e denunciou uma provocação em larga escala. Os ataques foram criticados pela União Europeia, que prometeu proteger cada centímetro de seu território. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse que o país está mais perto de um conflito aberto do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial. Esta é a primeira vez que drones russos são abatidos sobre o território de um país membro da OTAN. E é por isso que todos os nossos aliados estão levando esta situação muito a sério. Não registramos nenhuma vítima. As autoridades da Polônia, país membro da União Europeia e da OTAN e apoio crucial da Ucrânia desde o início da invasão russa em 2022, afirmaram ter identificado em seu espaço aéreo mais de 10 objetos hostis na madrugada de quarta-feira. Varsóvia pediu à OTAN para ativar o artigo 4 do Tratado Fundador da Aliança, que estabelece que os países membros realizarão consultas quando a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das partes for ameaçada. As reações dos aliados foram rápidas. Ce n'est pas une ambition abstraite, c'est le fondement d'une défense crédible. Esta não é uma ambição abstrata, é a base de uma defesa credível, uma capacidade europeia desenvolvida, implantada e mantida em conjunto, responsiva em tempo real, sem ambiguidade quanto às nossas intenções. A Europa defenderá cada centímetro quadrado do seu território, senhoras e senhores. O Ministério das Relações Exteriores da Polônia convocou o encarregado de negócios russo Andrei Ordash. O diplomata declarou à agência de notícias RIA Novosti que Varsóvia ainda não apresentou evidências de que os drones abatidos procediam da Rússia. O incidente paralisou durante várias horas o aeroporto Chopin de Varsóvia e outros 3 de menor porte. Belarus também anunciou que derrubou vários drones em seu território que haviam perdido a trajetória, mas não informou de onde seriam procedentes. E veja a seguir, no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, Brasil registra taxas alarmantes do problema. E antes do intervalo, vamos ver agora o tempo em Blumenau, Santa Catarina, 22 graus neste momento. Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora às 11 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, registrou deflação em agosto. O resultado foi puxado pela habitação, que teve o menor índice em 31 anos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apontou que os preços caíram 0,11% em agosto. Segundo o IBGE, com o resultado, o país registrou deflação no mês passado.
No ano, a inflação acumula alta de 3,15% e, em 12 meses, o IPSA registra alta de 5,13%. Em agosto, os gastos das famílias brasileiras com habitação passaram de uma alta de 0,90% e 1% em julho, para uma queda de 0,90%. Esse foi o menor resultado para o mês da série histórica iniciada na implementação do Plano Real. A baixa na habitação foi influenciada pela queda na energia elétrica residencial, que recuou 4,21% em agosto, e foi o subtem de maior alívio individual no IPCA do mês, com uma contribuição de menos 0,17 ponto percentual. A redução foi decorrente da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto. Além da habitação, a alimentação e bebidas também baixou em agosto 0,46%, com destaque para o café moído, que ficou 2,17% mais barato em agosto. Ainda segundo o IBGE, os transportes registraram queda no mês. O presidente Lula sancionou uma lei que concede um bônus a servidores do INSS por atendimentos feitos. A intenção é reduzir as filas do órgão. Essa lei foi publicada no Diário Oficial da União. O programa prevê pagamentos como incentivo por produtividade de R$ 68,00 por processo para servidores do INSS e outro de R$ 75,00 por perícia ou análise para servidores da perícia médica. O programa terá duração até 15 de abril de 2026, podendo ser prorrogado até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Os valores são verbas indenizatórias, por isso, não são incorporados ao salário e não servem para cálculo de aposentadoria. Cada servidor pode receber no máximo 17.000 por ano. Além disso, a soma com o salário não pode ultrapassar R$ 46.000, que é o teto do funcionalismo público. A participação será voluntária e não pode comprometer o atendimento cotidiano nas agências. A proposta incluiu 3 emendas sugeridas pelo Executivo, entre elas a obrigação de divulgação periódica das metas e resultados nos portais oficiais. A ideia é dar transparência ao número de benefícios revisados, ao tempo médio de atendimento e ao impacto social das ações. E olha, mudando de assunto, hoje é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Um importante problema de saúde pública que traz impactos em toda a sociedade e causa um sofrimento enorme para quem fica. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou ainda guerras e homicídios. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, todos os anos, cerca de 800.000 pessoas tiram a sua própria vida, o que corresponde a um suicídio a cada 40 segundos. Mas o número pode ser ainda maior, se considerarmos que para cada suicídio executado, outras 23 pessoas tentam tirar a própria vida. Estamos falando de uma tragédia que atinge por ano 16 milhões de tentativas. Pesquisas mostram que, em média, cerca de 30% dos casos de suicídio ou de tentativas não são notificados. Portanto, se corrigirmos as estatísticas, chegaremos a mais de 20 milhões de tentativas ou de suicídios consumados ao ano. Em entrevista no último sábado ao Redação HIT, a psicóloga Priscila Ribeiro explicou que o assunto ainda é tabu, porque as pessoas têm dificuldade em expor os sentimentos. E quando se trata dos homens, o problema é ainda pior. Dados apontam que o suicídio é mais frequente em homens do que mulheres. O homem tem essa dificuldade em se abrir e... Como é que ele se expõe? O homem, ele se expõe muitas das vezes por meio dos vícios, excessos. Então, quando nós falamos de excessos, nós estamos falando de um problema, de um transtorno emocional. E quando nós falamos também de isolamento. Então, quais são os sinais? Como que nós identificamos? Isso é um sinal no homem, geralmente pelos excessos e pelo isolamento. A mulher também.
Mas você falou uma coisa muito importante que quase nós não vemos os sinais. Aí é no geral, tanto homem para mulher. Tanto é que a gente tem muitas pessoas... Nossa, mas essa pessoa parecia estar tão bem. Pois é. E, de repente, você vê a notícia. A pessoa... Do que faleceu? Se suicidou. Então, geralmente, a pessoa ela não expõe aquilo que está dentro dela. Principalmente quando ela vai tirar a própria vida. A especialista conta que praticamente todos os casos de suicídio estão relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Só a depressão é responsável por até 80% dos suicídios. E neste cenário, Priscila afirma que a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. Para o homem mostrar as fraquezas, as fragilidades, as deficiências, é muito complexo. Tanto é que quando o homem ele chega no período de ele escolher a terapia, é porque ele realmente quer ajuda. E por incrível que pareça, Tabata, todos os homens, e eu posso falar com propriedade, porque todos os homens que eu atendi, a melhora é drástica. Nossa. Quando eles começam a fazer terapia. Pode ser o problema que for, mas eles entram na terapia e eles facilmente conseguem encontrar um caminho, um direcionamento para aquilo que está gerando um transtorno emocional. Acabar com o sofrimento emocional e as restrições que ele impõe ao pensamento, sentimentos e ações é possível. Para isso, a psicóloga recomenda associar o tratamento junto à fé. Quando nós falamos da fé juntamente com o emocional, é muito importante nós entendermos que existem aqueles problemas que eles precisam ser tratados por meio da fé, mas eles não podem deixar de lado a questão emocional, porque às vezes algo que você está abordando no campo da fé, ele não está ali relacionado na fé, ele está relacionado ao campo emocional. Se você não trata corretamente, você vai ficar batendo numa tecla e você, ao invés de ajudar a pessoa, você vai paralisar a evolução dela. É muito importante entender o lugar, né, tanto da fé como do emocional, para adequadamente, é claro que a fé ela é a base, só que adequadamente trabalhar de uma maneira em que a pessoa ela tenha resultados positivos, porque sim, ela é primordial, mas desde que seja tratada com coerência, com inteligência, para que essa pessoa de fato venha ser beneficiada através da fé e também de um tratamento específico caso ela precise. É importantíssimo pedir ajuda, viu? E agora, para encerrar, a gente vai fazer uma viagem para deixar o jornal mais leve. Vamos para o sudoeste, região sudoeste do Pará, na cidade de Uruará. Com nome de origem indígena, Uruará significa cesto de flores. O município paraense tem sua história ligada à construção da Transamazônica. É reconhecida pela forte tradição na produção de cacau, que representa uma importante atividade econômica para a região. No turismo, Uruará possui diversas atrações naturais, como cachoeiras, corredeiras, cavernas e grutas, que atraem visitantes em busca de aventura e contato com a natureza. E agora a gente vai ver uma câmera ao vivo de Uruará, que neste momento os termômetros marcam 31 graus. Tá calor por lá, hein? E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.